Fala pessoal, tudo beleza? Meu nome é Rodolfo Moreira, você está acompanhando o curso de Introdução à Inteligência Artificial. Na última aula, nós falamos um pouco sobre a Revolução 4.0 e quais são os principais pilares que a gente tem dessa revolução. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as tecnologias que estão presentes dentro dessa revolução. Começando pelo IoT, ou Internet das Coisas, Internet of Things. E a internet das coisas é um conceito que a gente utiliza quando a gente se refere à interconexão de objetos ou dispositivos que a gente tem ali no nosso cotidiano com a internet ou com uma rede interna, falando um pouquinho da parte de indústria. Então, é basicamente quando a gente tem esses objetos, esses dispositivos conectados entre si e conectados a uma grande rede, seja ela pública ou privada, e esses dispositivos eles se comunicam. Quando a gente fala de IoT, quando a gente fala de um dispositivo, é quando ele consegue identificar informações que estejam ao redor dele através de sensores e de fato mandar essas informações para algum outro local, seja algum outro dispositivo nessa rede, seja um grande local para armazenar esses dados. Então, esse é um conceito bem interessante, principalmente utilizado dentro das indústrias, mas trazendo para o nosso cotidiano, é quando a gente tem uma conexão da nossa televisão com o nosso smartphone, do smartphone com o nosso assistente pessoal. Então, é um pouquinho do que a gente tem ali no dia a dia, trazendo para um exemplo mais cotidiano, mas é muito utilizado dentro da indústria. Principalmente, é um dos pontos que permite que a gente tenha informações em tempo real. E além de uma arquitetura física, quando a gente está falando desses dispositivos, a gente também tem que criar, tem que desenvolver uma arquitetura lógica. Essa é basicamente uma arquitetura que a gente tem de IoT, com uma grande IoT platform, ou um gerenciador desses dispositivos lógicos, que vão fazer a conexão diretamente com esses devices, com esses dispositivos, e ele recebe e transmite informações. Então, sempre quando a gente está trabalhando com IoT, nós temos que pensar numa estrutura física, instalação dos dispositivos mesmo, e também de uma arquitetura lógica que vai receber essas informações e transmitir essas informações. Uma outra tecnologia, ou se a gente pode falar de uma forma um pouquinho mais detalhada, um conceito, é o conceito de Big Data. Eu já falei bastante aqui para vocês sobre Big Data no canal, a gente tem diversos vídeos que eu abordo esse assunto. E com o passar do tempo, conforme a gente vai tendo uma tecnologia mais barata, conforme a gente vai tendo mais aplicações, mais redes sociais, e as empresas criando uma forma de se comunicar diretamente com os clientes, a gente vai aumentando esse consumo de dados, esse consumo e essa geração de dados, e a gente tem que armazenar essas informações em algum local. Por isso a gente tem um conceito de Big Data, e o Big Data, de fato, é quando a gente, falando de uma forma resumida, é quando a gente armazena e trata grandes conjuntos de dados, e não só isso. Não adianta a gente salvar e ter um repositório de dados onde a gente coloca todas as informações. A gente precisa tratar essas informações, a gente precisa gerar valor. E basicamente esse conceito, esse termo surgiu lá em 1997 e foi utilizado para exemplificar um pouco sobre essa quantidade cada vez maior de dados que estão sendo gerados e que a gente precisa salvá-los em algum local. Quando a gente tem a definição do que é Big Data, há um tempo atrás o pessoal falava que a gente tinha 3 Vs que poderiam exemplificar de fato qual que era a definição do Big Data, e hoje a gente define ele como 5 Vs. Quais Vs são esses, né? Que vocês devem estar se perguntando. Então a gente tem um volume, então a gente quer salvar e vai salvar uma grande quantidade de dados. Variedade, essas informações elas precisam vir de diversas fontes diferentes. Se a gente trazer para o conceito de empresa, o Big Data, a gente pode ter informações que vêm das nossas mídias sociais, a gente pode ter informações internas que vêm da nossa parte financeira, que vêm da nossa parte de recursos humanos. Então, basicamente, a gente tem que ter uma variedade dessas informações e essas informações elas têm que se conectar, elas têm que se conversar. Dessa forma que a gente consegue fazer o Big Data, então criando relações dessas variedades que a gente traz para dentro desse conceito.
Velocidade, as informações elas têm que chegar diretamente ao nosso consumidor final, né? Seja um cliente interno, seja um cliente externo, de forma rápida, no momento que ele precisa dessas informações. As informações têm que estar disponíveis, não é porque a gente tem um Big Data, a gente tem uma grande quantidade de dados, que essas informações elas têm que demorar para chegar na mão da pessoa que precisa consumir. A gente tem que ter veracidade, essas informações elas têm que estar coesas e coerentes dentro do nosso repositório. A gente não pode partir do pressuposto de ter informações, por exemplo, falsas ou erradas, por isso que a gente tem o ponto de uma curadoria e de um tratamento dessas informações. E valor. Tudo isso que a gente está gerando, com volume, variedade, velocidade e veracidade, ele tem que gerar valor com o seu objetivo final, seja diretamente para a empresa, seja diretamente para outro consumidor desses dados. O conceito de Big Data ele tem que gerar valor, ele tem que traçar uma estratégia superior do que fosse a gente trabalhar diretamente com dados mais comuns. Então essas são as definições dos 5 Vs do Big Data. Quando você está criando e trabalhando com um projeto de Big Data, se você segue essas definições, seu projeto tem grandes chances aí de ter um enorme sucesso. E para a gente salvar aí esse repositório onde tem essas diversas informações, a gente chama esse conceito de data lake. Então, conforme a gente tem esse Big Data, a gente vai trabalhando ali com pegando essas fontes de diversas variações, né, que podem vir de diversos locais, a gente precisa de um repositório que vai nos ajudar a tratar essas informações. Então, Data Lake, ou na sua tradução é um lago de dados, é um repositório onde a gente pode salvar informações estruturadas e não estruturadas. Estruturadas que podem vir diretamente de um banco de dados com linhas e colunas bem definidas, ou não estruturadas, como por exemplo, a gente pode salvar áudios, a gente pode salvar imagens, a gente pode salvar dados também que, por exemplo, que vêm diretamente de planilhas que não necessariamente estão num banco de dados. Então, quando a gente traz esse conceito do data lake, ele basicamente fica como um repositório central, onde a gente joga as informações da forma no seu formato original e a gente cria pipelines de modificações dentro do Data Lake para que a gente possa cruzar essas informações e devolver os dados de uma forma tratada, os dados de uma forma premium. A gente, muitas vezes no Data Lake, a gente utiliza esse termo, que os dados chegam de uma forma do jeito que eles estão, a gente vai passando por camadas bronze, prata e gold, né, ouro ou premium, para que a gente possa devolver essas informações tratadas, gerando valor, centralizadas, de uma forma que os projetos que vão receber essas informações tenham uma qualidade muito grande dos dados. E um conceito mais recente, que é o Delta Lake. Normalmente, quando a gente vai criar um Data Lake, a gente ou poderia partir para uma linha self-service, olhando ali as grandes ferramentas de cloud que a gente tem hoje em dia, e com essas ferramentas de cloud nós poderíamos criar toda essa estrutura de data lake em si, pegando ali alguns bancos de dados, pegando um storage, que é uma forma de armazenar os dados de uma maneira mais tranquila e mais barata em si. E a gente tem um conceito de Delta Lake que, além de trazer toda a base do Data Lake para a gente centralizar, para a gente fazer esses tratamentos, é uma forma da gente ter uma centralização e principalmente colocando os profissionais que trabalham com toda essa performance de dados dentro de um único workspace. Então, a gente tem, né, quais são as figuras principais que trabalham dentro de um data lake. Nós temos os engenheiros de dados, que são as pessoas que vão identificar essas fontes, vão fazer a conexão com essas fontes e vão trazer dentro para o nosso data lake. Nós temos os analistas de dados, que vão fazer uma primeira análise e verificar se esses dados eles precisam de um tratamento ou se para um determinado projeto as informações que eu posso gerar, o que eu posso atrelar, essas informações elas são já o suficiente para que a gente possa seguir adiante. Então, é uma pessoa que trabalha na análise de dados, na parte de insights. Esses profissionais, eles trabalham em conjunto, tanto o engenheiro de dados quanto o analista de dados, para fazer modificações. Eu tenho a figura também do cientista de dados,
quando a gente tem um problema mais complexo, que somente a parte de análise de dados ela não consegue resolver sozinha, a gente tem que ter um aprofundamento matemático mais pesado, a gente quer fazer algumas previsões dos nossos dados e nós entendemos que para que a gente consiga resolver esse problema, a gente precisa ali contar com uma ajuda de cientistas de dados, então essa figura chega também dentro do nosso ambiente, nesse grande repositório de dados, para que ele consiga gerar insights também, ele consiga criar essas aplicações mais complexas. E a gente tem um engenheiro de machine learning, um engenheiro de inteligência artificial, que pega esses insights, pega esses tratamentos que são realizados pelo cientista de dados, que normalmente a gente chama dos modelos, e colocam esses modelos em produção para que outros sistemas possam se comunicar diretamente com o que foi gerado ali do cientista de dados. Então, a gente falou de 4 principais figuras, que é o engenheiro de dados, o analista de dados, o cientista de dados e o engenheiro de inteligência artificial. E, normalmente, mesmo com o conceito de data lake, até alguns anos atrás, a gente tinha esses perfis bem distantes e não trabalhando entre si. E quando a gente traz esse conceito de Delta Lake, ele é basicamente a gente colocar todos esses profissionais no mesmo workspace de trabalho e a gente fechar esses pipelines, né, transformando esse tratamento de dados e tratamento até mesmo dos metadados que são necessários ali dentro do Data Lake de uma forma unificada e a gente conseguindo fazer todo esse processamento de dados e colocando todos esses perfis dentro de um único repositório, onde ele é bem organizado, onde ele tem um processamento mais rápido de acordo com a tecnologia que é utilizada por trás dele. Então é um pouco desse conceito, né, que a gente tem do Delta Lake que tem se falado ali nas últimas semanas, nos últimos meses, né, você vai conseguir ouvir um pouquinho mais sobre ele. E a gente tem um conceito que é o Data Warehouse, né? A gente tem o Data Lake, o Delta Lake em si, e a gente tem esse conceito do Data Warehouse, é quando a gente cria um banco de dados, né? Mais orientado ali à forma com qual a gente vai consumir essas informações, ou seja, a gente tem um Data Warehouse de uma forma consolidada, então ele não é mais um dado que não é estruturado, ele não é mais um dado que não segue uma regra tão firme da forma que a gente tem no Data Lake. Então é quando a gente tem esse repositório mais premium, né, ou de uma forma gold. Então a gente já sabe, orientado lá com todos aqueles perfis que a gente conversou, quais são as relações que a gente vai criar dentro desse Data Warehouse, quais são os dados que estão consolidados, como que esses dados vão se comunicar, quais são as dashes que a gente vai ter, vai poder utilizar de acordo com esses dados que estão estruturados. Então, basicamente, é um desenho de uma base de dados já orientada a negócios. E a gente tem alguns conceitos um pouquinho mais em detalhes que mais para frente a gente vai ver aqui no canal, quando estiver na parte mais hands-on, não só dentro do Data Lake, mas do Data Warehouse também, porque a gente precisa seguir algumas regras, como criar tabelas fato e dimensão, seguir um esquema, né, dentro desse fato em dimensão do Star Schema ou do modelo estrela, para que a gente tenha regras bem definidas, que isso proporciona de fato que a gente consiga analisar essa grande quantidade de dados de uma forma otimizada e orientada a negócios. Então, Data Warehouse é um tratamento de dados final que a gente pode trabalhar, que a gente pode utilizar de uma forma bem consolidada, então já orientada para os negócios. É um pouco mais além, porque quando a gente fala de banco de dados normal, nós temos uma estrutura de linhas e colunas de uma forma que fica bem organizada, mas o Data Warehouse é quando a gente passa aquela trilha, aquele passo a passo de geração de insights. O Data Warehouse não é algo novo em si, é algo já bem consolidado na parte de negócios. Não necessariamente eu preciso de um Data Lake para fazer um Data Warehouse, mas o Data Warehouse ele é uma forma consolidada das informações. É quando eu já tenho regras bem definidas, eu já tenho uma organização bem definida e eu consigo disponibilizar essa informação já para unidades de negócio orientada a relatórios, a análise de grandes volumes, a dashboards que eu vou criar, gráficos e dashboards. Então, é muito interessante esse conceito e essas peças, o Data Lake, a ingestão de dados que a gente tem lá desde o início, todos esses tratamentos, e depois para a gente criar o Data Warehouse, a gente consegue criar uma regra muito interessante para a nossa organização, né, para a nossa empresa.
Então você consegue entender que essas tecnologias, de fato, a gente captando informações lá atrás com a IoT e seguindo essa trilha de processamentos, né, até a gente passar por um data lake, que a gente tem diversas fontes de dados que podem chegar nessas informações para a gente, e depois passar por uma regra, né, que a gente já fez todo esse processamento diretamente para um data warehouse. São as regras, são alguns passo a passo que a gente tem que fazer para que a gente torne o dado realmente um ativo para a empresa. Então é muito importante que a gente tenha esses conceitos muito bem fixados toda vez que a gente começa um projeto de dados. Essa aqui é uma arquitetura, depois eu vou deixar essa imagem um pouquinho mais em detalhes para vocês, mas a gente tem algumas arquiteturas aqui nessa apresentação. Na verdade, a gente tem uma grande arquitetura de dados, onde nós temos três principais colunas, que é uma coluna de ingestão, de processamento e de server, que seria onde a gente vai servir essas informações, e a gente tem uma base de storage, onde a gente vai salvar essas informações, e a gente tem toda uma parte de governança e monitoramento. Então, tudo isso, para quem já está acostumado a épocas atrás de ter um tratamento de dados um pouquinho mais leve, a gente tem de uma forma mais hardcore, uma estrutura bem detalhada que proporciona, né, uma geração de insights muito grandes, proporciona de fato com que a empresa ela olhe essas informações como um grande ativo. Então a gente consegue ver figuras, né, se comunicando entre si, pegando fontes de diversas informações, fazendo esses tratamentos, colocando todos esses profissionais, todos esses perfis, para que o nosso dado ele seja de uma forma segura um grande ativo para a empresa que vai gerar estratégia de negócio, que vai ter benefícios incríveis ali para o dia a dia, para que essa arquitetura funcione ali como um grande auxiliador na tomada de decisão. E podem ficar tranquilos, a gente vai passar justamente por cada detalhe desse, desde a parte de ingestão, do processamento, de como armazenar, de como servir essas informações. A gente vai falar aqui no canal bem em detalhes sobre cada uma dessas ferramentas, como que elas funcionam entre si e como que a gente pode ter os maiores benefícios dela. Bom, pessoal, falando ainda sobre essas novas tecnologias, né, a gente fechou todo um pipeline de dados, mas eu acho interessante já colocar no nosso horizonte algumas tecnologias que vão surgir aí ao longo do tempo. Uma delas é o blockchain. E o blockchain é basicamente, a gente pode pensar como um registro de dados, como a gente tivesse um grande banco de dados, mas que ele é descentralizado. Cada pessoa que utiliza esse blockchain, esse banco de dados, ela é responsável por uma parte da informação e de uma forma distribuída, como se fosse um grande livro-razão, todo mundo que registra essas informações, cada um fica com um pedaço de uma forma bem distribuída, que possa garantir que essas informações são verdades, e a gente não tem um local único, a gente não tem um registro fixo que vai, de fato, pegar e agregar todas essas informações. A gente, como medida de segurança, a gente descentraliza essas informações. Então, cada pessoa que utiliza esse banco de dados, ele é um nó de segurança e a gente tem essas informações bem distribuídas. Toda vez que um nó, por exemplo, sai dessa rede, eu tenho essas mesmas informações sendo duplicadas e a gente for falar de uma forma simples, né, duplicada, mas na verdade sendo passadas para outros nós que a gente tem dentro dessa grande tecnologia. Então, o blockchain ele foi muito compartilhado ali, a gente teve muitas notícias sobre ele, principalmente falando das nossas criptomoedas, como o Bitcoin, como que vem sendo falado ultimamente, né, de uma forma até mais cômica, como o Dogecoin. Então, basicamente, essas tecnologias utilizam, eu sempre falo, né, da parte das criptomoedas, o que a gente tem de mais interessante ali no dia a dia. É claro que tem toda uma parte econômica que a gente não pode menosprezar, mas a tecnologia por trás, o blockchain, é basicamente uma tecnologia que vai permitir com que a gente tenha um grau maior ali de segurança.
A gente tem algumas aplicações para o blockchain que podem estar ligadas a cartórios, a bancos, até mesmo a internet, e como eu falei, a criptomoedas, que podem modificar um pouco, primeiro, a burocracia que existe hoje, a gente pode diminuir essa burocracia e a gente pode otimizar e ter um grau a mais de segurança. E é claro que com tecnologias assim, a gente tem algumas brechas conforme ela vai crescendo, né? Algumas brechas de segurança que podem acontecer, mas isso é um papo depois para um curso, talvez, ou um vídeo mais em detalhes, que a gente pode abordar todo o conceito de blockchain. Essa é basicamente uma arquitetura de blockchain também, onde a gente tem a ideia que a gente tem sempre essa descentralização, que a gente tenha comunicações e cada pessoa que utiliza e cada distribuição que se utiliza seja um nó grande nessa rede que vai compartilhar essa informação como um grande livro razão. E a gente tem a computação quântica. A computação quântica, hoje, né, se a gente for falar como é que os computadores eles funcionam, basicamente ele é binário, ele é 0 e 1. E 0 e 1, de uma forma, quando a gente está falando do background, né, de como funciona de fato a parte técnica, ele permite que os cálculos sejam colocados dentro dessas posições. Se eu puder simplificar de uma forma bem tranquila para vocês, para que a gente não entre em um detalhe mais técnico, porque também ele vale, é só uma menção para a gente deixar o nosso horizonte ali de tecnologias, mas a ideia da computação quântica é que a gente passe desse 0 e 1 e que um grau de processamento ele não tenha somente esses dois estados, ele pode ser todos os estados ao mesmo tempo. O que isso significa para mim é que isso aumenta o meu poder de processamento, também simplificando de uma forma mais tranquila. Então a gente tem os qubits, que diferente dos bits que são 0 e 1, ele pode ser uma mesma informação e armazenar uma quantidade de informações diferentes, né, do que o nosso padrão do 0 e 1. E isso, né, é basicamente isso que a gente tem o clássico, a posição clássica, que é 0 e 1, e a gente tem a parte quântica, que é a forma da gente ter diversos estados no mesmo grau de processamento. Então isso ajuda hoje, por exemplo, eu vou falar para vocês sobre modelos de inteligência artificial. Quando a gente tem um Big Data, quando a gente tem a gente quer utilizar uma série histórica, por exemplo, a gente quer utilizar 10 anos para realizar um treinamento e dependendo da matriz de informações, da quantidade de linhas e colunas que eu tenho, eu posso demorar algumas horas ali de um treinamento. Se eu for fazer, talvez partir para uma análise de recomendação, eu posso demorar 18 horas, 20 horas em uma rede que vai ficar treinando. Se eu passo para a parte da computação quântica, eu tenho um grau, como esse estado de processamento ele pode ser diversas informações ao mesmo tempo, eu tenho um grau de processamento tão grande que eu poderia reduzir de uma forma incrível esse tempo de processamento, trazendo o poder de fato do processamento para o meu dia a dia e melhorando a performance como um todo. E eu tenho diversas outras aplicações que vão poder nos ajudar. Isso é uma forma da computação quântica que eu falo para vocês em relação à questão de processamento. A gente tem outros benefícios também que estão sendo estudados. É uma matéria acadêmica ainda, mas a gente já tem as big techs correndo atrás de fato já disponibilizar uma aplicação em cloud utilizando computação quântica, olhando esse poder de processamento. Então é algo que também é muito válido a gente deixar no horizonte a parte da computação quântica, assim como o blockchain, porque são tecnologias que estão em expansão, que estão em estudo e vão ficar cada vez mais presentes aí no nosso dia a dia. Bom, pessoal, então é isso. Na aula de hoje eu quis falar um pouquinho das tecnologias para vocês, do que a gente tem ali no nosso dia a dia, né, sobre a Revolução 4.0. E tem essa grande tecnologia que é o foco ali da nossa aula, do nosso curso como todo, que é inteligência artificial, que a gente já vai abordar na próxima aula. Então, a ideia de hoje foi, de fato, dar uma visão para vocês sobre as tecnologias que a gente utiliza no dia a dia da Revolução 4.0 e agora a gente parte, de fato, para inteligência artificial. Bom, pessoal, muito obrigado pelo tempo até aqui e até a próxima. Valeu!